Aborô, aboiê, aboxixé. Espero que todos vocês estejam bem, se encontrem bem. Hoje eu quero fazer um vídeo de um tema, uma temática que eu gosto bastante, e eu espero não irritar o ori de ninguém com esse vídeo. Mas hoje nós vamos desromantizar os orixás, né? Vamos passar a entendê-los aqui. Eu vou tentar, de uma forma dinâmica, mostrar para vocês como os orixás são, de fato, forças vivas, reais, é, e são oris, né? São cabeças que foram divinizadas, ou seja, passaram a ser muito cultuadas por muitas pessoas e se tornaram como se fosse a ideia, né, de santo, alguém que fez um grande feito na Terra, ou teve uma grande vida na Terra, e começou a ser cultuado por muitas pessoas, e, vamos dizer assim, atuar de forma positiva na vida dessas pessoas, e aí vai sendo mais cultuado, etc. E é assim que esse ori se torna um orixá, um ori escolhido, né? Se torna um ori eleito, um ori reverenciado. Porque essa é a ideia dos orixás. E é por isso que existem tantos, né? É, embora aqui no Brasil a gente conheça poucos nomes de orixás, perto das 400 e tantas divindades que existem no panteão, a gente conhece alguns nomes, é, sabe muito pouco sobre os cultos, mas o mais importante dizer é que aquilo que a gente se determina a cultuar, a gente deve fazer dentro do conhecimento que venha de pessoas mais velhas do que nós, que nos ensinam o que fazer, como fazer, e a gente reproduz isso sabendo o que está fazendo. Então, é um pouco sobre essa desromantização que eu quero falar aqui hoje, e, obviamente, a minha ideia não é que você pare de chamar o orixá que você gosta de pai ou de mãe, né, da sua cabeça, né? Muitas de nós aqui no Brasil a gente fala é a mãe, o Xum, meu pai é Ogum, meu pai é Xangô. A minha pretensão não é mudar isso, mas a minha pretensão é que, mesmo com esse chamado materno ou paterno que a gente tem aos orixás, a minha pretensão aqui é conectar você com o que você cultua, é conectar você de uma forma mais realista e menos utópica, menos idealizada daquilo que a gente cultua, para que não haja um choque, né, entre o que a gente vive na Umbanda, que é um universo mais idealizado pelo homem branco, muito mais apoiado em cima do arquétipo, né, de um que a gente chama do arquétipo de um orixá, né, um arquétipo idealizado de algo lindo, perfeito, vitorioso, heróico e quase de princesa ou de rainha, no caso dos femininos, mas trazer para algo mais real, para algo mais próximo daquilo que realmente é, aonde mora a força realizadora de um orixá, e se você quiser se associar a esse orixá, que você de fato faça isso, conhecendo a força realizadora dele. Achei. Bom, será que a gente entende mesmo quem são os orixás, né? Ou será que a gente coloca neles uma máscara do que a gente quer ou espera, né, de um pai ou de uma mãe, espera que eles sejam, né? Gente, desromantizar não é desrespeitar, e já, mais uma vez, quero dizer que meu objetivo não é desrespeitar o ori de ninguém, nem a forma como vocês enxergam os orixás, mas eu quero trazer aqui um ponto de liberdade para que vocês enxerguem a verdade e, mais uma vez, saibam o que de fato vocês estão cultuando, até para que a gente possa se precaver de alguns equívocos e que vocês sejam violados eventualmente aí por pessoas que atuam no mercado da fé, pois esse vídeo se vinculará para os meus filhos, mas também para outras pessoas que não são meus filhos de orixá. Por que a gente precisa desromantizar, né, essa questão do orixá? Porque a gente vive num mundo em que o tempo todo a gente está procurando figuras perfeitas, né, para amar, para seguir, né? Vide aí o que nós temos na rede social, e quando você escolhe ou opta por seguir alguém numa rede social, é porque tem algo nele que você ouviu ou assistiu, e aquilo te capturou, né? Te capturou como algo positivo. Aqui no Ocidente, a gente aprende a esperar que a figura do nosso pai seja um herói, um protetor, aquele que sustenta, aquele que provê,
né? E a gente tende a ver a mãe como a figura cuidadora, como a figura doce, né? Aquela que tem o perdão eterno. Só que esse ideal, desculpe, ele é um ideal de ilusão. Ele é um ideal ilusório. Primeiro porque pais e mães da Terra não conseguem ser dessa forma, né? Os seres humanos não são dessa forma. E os pais e as mães do céu também não são, né? Do céu é ótimo, mas é só uma forma de dizer, também não são, né? Então, é, não corresponde nem aos nossos pais reais, muito menos ao que são os orixás, ou ao que foram, né, os orixás. No culto tradicional iorubá, os orixás não são deuses perfeitos. Eu vou mostrar isso para vocês nas histórias que são contadas dos orixás. Eles são ancestrais que foram divinizados e que têm afinidades com energias da natureza e trazem isso numa personalização humana. Mas a gente tem as histórias onde percebe que eles sentem raiva, ciúmes, prazer, vaidade, onde eles erram, onde também demonstram sabedoria, demonstram equilíbrio, transformação, poder de autoconstrução, de mudança, automotivação. Então, quando a gente romantiza o orixá, a gente deixa de aprender com eles. É nesse ponto que eu quero interceptar a jornada de vocês com essa mensagem. É, porque a gente começa a projetar no arquétipo do orixá as nossas carências. E aí a gente para de ver as complexidades que existem naquele orixá, que são exatamente as complexidades que nos preparam para a vida. São as complexidades que os orixás viveram e que trouxeram através das suas histórias, que são análogas, que se encontram com a nossa história, né? É, e é exatamente nesse ponto que pode vir um aprendizado para a gente. Então, quando a gente fica nessa história de que, ai, mãe Oxum, com todo o seu amor, me acolha, me compreenda, me observe, me ajude, me não sei o quê. Gente, gente, vou trazer uns aspectos de Oxum aqui que mostram o quanto foi difícil para ela. E se está sendo difícil para você, procure aprender com a forma como se recompôs na sua vida, né? Não esperando que ela fique te ninando, né, num berço divino, e apoiando as suas ações que muitas vezes estão equivocadas, né? Então, a gente tem esses exemplos contemporâneos onde o arquétipo influencia muito mal as nossas vidas, né? Eu já vi e ouvi pessoas falando que comem muito porque são filhos de Xangô, porque Xangô é meu orixá de cabeça. E aí, então, é por isso que eu sou um glutão. É, né? Eu sou uma pessoa pervertida porque eu sou de Exu, então eu tenho essa tendência aí para o lado pervertido da vida. Eu não sei de onde saiu, quer dizer, eu sei, mas é péssimo que a gente hoje, tendo condições de entender historicamente de onde saíram essas percepções, e que a gente reproduza isso na nossa vida de uma forma tão medíocre, porque isso beira, né, a mediocridade. Então, a gente não pode ter expectativas irreais sobre a proteção que os orixás podem nos dar, quando na verdade o que eles estão mostrando para o nosso ori, né, aqui se presta o culto de orixá, aqui se presta também o culto dos espíritos, se presta para que eles mostrem ao nosso ori responsabilidade, né, para que eles mostrem para a gente como sair ou como não entrar em problemas e viver melhor. É tão simples quanto isso. E é por isso que o desromantizar é algo importante, e é por isso a importância desse vídeo também. Os orixás, pessoal, são forças que existiram na Terra, né? Foram pessoas, em alguns casos, acredita-se, né, que são pessoas, foram pessoas que existiram na Terra antes mesmo de nós. É, Eles são parte das histórias de concepção no mundo, né, para o povo iorubá. E para nós, quando chega aqui no Brasil, isso chega com uma visão mais do que uma estrutura, né? Chega a questão do orixá chega como uma estrutura moldada mais aos moldes católicos, aonde nós temos uma figura central que é Deus e você tem sub, né? Sub categorias.
onde você vai ter santos, você vai ter os anjos, né? Você vai ter ali aquela hierarquia celestial. E o orixá, ele meio que está dentro, quando chega no Brasil, quando chega principalmente na Umbanda, que amálgama, né, muitos conceitos diferentes, a gente encaixa o orixá como se ele tivesse esse papel do santo, né? Mas, na verdade, é importante a gente dizer que os orixás não são santos, né? Mais uma vez, eles não estão ali naquele papel porque eles realizaram milagres na vida de ninguém, né? Eles estão ali porque eles estão inseridos para o Yorubá, ele está inserido, o orixá é algo que está inserido dentro da sua história de vida. Ele está inserido dentro da vivência social, né? Então, os orixás convivem dentro de casa conosco. É, não é algo que está isolado num templo, num lugar de contemplação, de divinização. Não. O orixá, ele está ali no chão, assentado às vezes no chão da casa de alguém, de uma família que cultua esse orixá há séculos, né? Há muitas gerações. Este ou estes orixás. Então, como eu já falei, né, por questões sociais, por questões de casamento, e aí você cultuava um orixá, a família do seu marido cultuava outro, então vocês passam a cultuar dois na casa de vocês e assim vai. É, isso é inserção do orixá dentro de um papel que é muito maior do que o papel que nós enxergamos na Umbanda. A Umbanda coloca o orixá como um santinho, aquele santinho que a gente vai lá, né, junta a mãozinha, ai, papai, mamãe e tal, e não é esse papel. O orixá não é isso na sua origem. Né? Na sua origem e até hoje, na Nigéria e em tantos outros lugares onde se cultua o orixá é algo que está inserido dentro de casa. O Urumilá fica comigo no quarto. Né? Então ele me vê me trocar, ele vê quando eu namoro, ele vê como eu cuido do meu filho, eles sabem, eles estão inseridos nesse contexto. E dentro dessa relação, estabelece-se ali uma relação de escuta, de presença contínua, de troca e de aprendizado, não de idealização, né? Não de algo que a gente coloca como se estivéssemos olhando de cima e nos avaliando e determinando se somos ou não merecedores de algo. Não. O que existe aqui do orixá é um contexto de troca. O orixá está no mesmo é, local em que nós também estamos. Eles veem as nossas atitudes e observam as consequências disso. E, portanto, eles podem e têm a possibilidade de nos ensinar. Agora, no próximo bloco, eu vou passar um pouco sobre o perfil de cada um dos orixás mais comuns, principalmente aqui vou falar de alguns da nossa, que a gente cultua na nossa casa. Mas, assim, a minha ideia aqui é começar a criar na cabeça de vocês uma extensão do perfil, né, do perfil de cada orixá, é, bloco a bloco, para que vocês possam começar um trabalho de desconstruir essa visão de santo e começar a, de fato, construir uma visão de troca, né? Construir uma visão mais realista para cada um dos orixás. Vamos começar com o primeiro sempre, né? Com Exu. Exu é aquele que provoca para ensinar. Exu não aceita comportamentos antiéticos, mentira, hipocrisia, falta de respeito, fofoca, é, enfim, uma série de comportamentos que são antiéticos, são coisas que Exu não aceita. Exu atua nos desequilíbrios que a gente mesmo cria para a nossa vida. Então, Exu, ele não atrapalha, mas ele mostra para a gente os atalhos, os caminhos que a gente muitas vezes não quer ver. É, eu vou contar uma história agora de Exu, uma história de uma derrota, quando Exu não consegue vencer a morte. Havia um ser que não temia Exu, e este era Iku, a morte. Iku ouvira falar coisas terríveis que Exu tinha feito ao povo, e perguntou por que Exu fazia isso sem ser reprimido. Todos diziam que ninguém era suficientemente corajoso para enfrentar Iku face a face. Até hoje, né? Iku disse que ele era quem devia lidar com Exu.
e enviou uma mensagem desafiando Exu para uma batalha. E Exu então respondeu: Eu não tenho medo de Iku. Vamos lutar. Exu foi até seu amigo Orumilá. Exu e Orumilá têm uma relação muito próxima, viu, pessoal? De irmãos. E contou-lhe sobre o desafio. Orumilá perguntou: Quem pode lutar com a morte? E Exu respondeu bravo: Quem pode lutar com Exu? Né? Demonstrando arrogância, uma passagem de Exu, né? Arrogante. Exu pediu a Orumilá que arranjasse o combate. E o dia do duelo chegou. Veio gente de toda parte para assistir. A cidade ficou tomada de espectadores. Exu bradou seu grito de guerra, provocando Iku. Então Iku avançou, segurando a espada e o escudo, e cantou, provocando Exu. E a batalha começou. Exu golpeava forte com o porrete várias vezes, mas Iku era rápida e ágil, tanto que Iku prendeu Exu. Iku jogou-o no chão e arrancou o porrete de sua mão. Iku ergueu o porrete sobre Exu para matá-lo. Então houveram gritos de alarde na multidão. Orumilá correu até o lugar da escaramuça, tomou o porrete de Iku, salvando o amigo da destruição. Orumilá salva Exu. E foi porque Exu foi defendido por Orumilá que ele não morreu. E é por causa disso que os homens dizem: ninguém pode matar a morte, ninguém pode derrotar Iku. Bom, esse é um trecho que mostra Exu agindo de forma arrogante. Qual é a interpretação? A interpretação aqui é que a arrogância pode nos levar à morte, pode nos levar à nossa destruição completa, né? A falta de cuidado, a falta de autozelo, o fato de achar que somos maiores do que tudo ou do que qualquer coisa, vai nos levar ao nosso fim. E então, quando uma pessoa está sendo arrogante, Exu diz a ela: você tem que mudar o seu comportamento. E esse é o ebó, é você mudar o seu comportamento. E é assim que Exu nos ensina. Quando você não muda o seu comportamento e você acha que vai oferecer algo que o seu dinheiro possa pagar para Exu, e aí você vai receber a benéfice dele, você se equivoca. O que Exu mostra para você é o seu fim. Ele aceita a sua oferenda, recebe, come e mostra para você o seu fim. Então, essa é a natureza de Exu. É alguém que quer realmente a disciplina e é um orixá que molda o comportamento humano. Agora vamos falar um pouco sobre Ogum. Ogum é um orixá solitário. Ele é um forte trabalhador, é um homem bruto, é um homem que foi violento, né? Ele é a própria burnout espiritual. Brincadeira. Mas Ogum é um orixá que nos ensina a lidar com os nossos próprios limites, ou seja, encontrar equilíbrio entre ser produtivo é, e ser certeiro ao mesmo tempo. Então, Ogum é um orixá que tem muitas histórias bastante trágicas, mas Ogum é o grande orixá civilizatório. Ogum é aquele que nos ensina a viver em sociedade. Ogum é aquele que cria os primeiros códigos de justiça, de corretude, né, de socialização mesmo. Então, vou trazer para vocês uma história de Ogum. Ogum é castigado por incesto a viver nas estradas. Ogum vivia na casa de seus pais, vivia com seus irmãos. Ogum estava enamorado de Iemu e muitas vezes tentou violá-la, mas sempre fracassou. Seus irmãos protegiam a sua mãe das investidas de Ogum. Iemu, aqui nessa história, é a mãe de Ogum. É, então é como se Ogum estivesse tentando ter relações com a própria mãe. Um dia, o próprio pai o surpreendeu no terrível intento. Antes que Obatalá, que aqui é colocado como pai de Ogum, o castigasse, Ogum suplicou: Deixa, meu pai, que eu mesmo vou encontrar o meu castigo. Foi então para um lugar distante, sem ter sequer a companhia de seus cães. O cachorro, só para que todos saibam, é o animal que mais representa Ogum, pelo qual Ogum, o animal que Ogum mais gosta. Ali Ogum viveu só para o trabalho, impedido de qualquer felicidade. Labutava em sua forja e consumia-se em amarguras.
Esse é um trecho que fala sobre o que faz o excesso de trabalho, né? Além de isolar a pessoa, não lhe traz felicidade e faz a pessoa se consumir nas suas próprias questões. Somente seu irmão Oxóssi sabia de seu paradeiro. Para purgar o triste destino, Ogum se pôs a trabalhar sem nunca descansar. Fabricava pós miraculosos e terríveis, pós de pó mesmo. Seus pós espalharam-se pelo mundo e muitos foram procurá-lo pelos seus feitiços. Foi então que chegou à sua casa uma belíssima mulher. Era Oxum, que o fez provar de seus encantos. Que prisão poderia ser mais forte do que o mel da Oxum? Ele finalmente estava perdoado. Aqui, o que Oxum traz nessa história de Ogum é justamente a visão da, da doçura, né? De você utilizar o doce em equilíbrio ao excesso de trabalho. Então, pessoal, assim, é muito, é muito importante que a gente veja como uma coisa é capaz de equilibrar a outra. Essa é uma história bastante forte de Ogum e, e mostra que nem os mais poderosos feitiços que ele pôde criar trouxeram para ele nada de bom. A felicidade e o perdão só vieram quando houve um pouco de amor, um pouco de doçura na vida dele. Achei. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o Oxóssi. O Oxóssi é um caçador silencioso, né? O homem atento, aquele que simboliza autoconhecimento, foco, estratégia, aquele que não se perde, não se distrai, não se perde com vaidades e que nos ensina a viver com clareza de propósito. Aliás, eu acho que o Oxóssi tinha que ser muito mais bem cultuado, não só essa ideia associada de Oxóssi com o índio, né, com essa coisa do mato, porque tem muita riqueza por trás da história de Oxóssi, é, mostrando como ele nunca perdeu a objetividade. E é um orixá muito rico mesmo na sua essência. Vou ler agora uma história sobre ele. Odé é um outro nome de Oxóssi, desrespeita a proibição ritual e morre. Naquele dia, a caça era proibida. Ninguém podia trabalhar. Era dia de ir à casa de Ifá levar oferendas. Mas Odé queria caçar, que fala de teimosia, né? Como fazia todo dia. Fala de a gente se apegar numa rotina e não perceber, né, as mudanças necessárias. Odé não se importou com o interdito, não foi consultar o adivinho. Odé tranquilamente foi caçar e seguiu o caminho da floresta. Oxum, sua esposa, cansada de ver o marido quebrar os tabus sagrados, abandonou a casa e o esposo. Aqui a gente já fala das perdas por conta da teimosia, né? Da falta de respeito. Caminhando pela mata, Odé escutou um canto que dizia: Eu não sou passarinho para ser morta por ti. Era o canto de uma serpente. Odé não se importou com esse canto e atravessou a serpente com a lança, partindo-a em vários pedaços. Odé tomou o caminho de sua casa e, no percurso, continuou escutando o mesmo canto. Eu não sou passarinho para ser morta por ti. Ao chegar em casa, Odé foi para a cozinha e preparou uma iguaria com o fruto de sua caça e comeu a saborosa comida imediatamente. De manhã, Oxum retorna à casa para ver como estava o marido. Para seu espanto, Odé estava morto. Morto com o corpo caído no chão. Ao seu lado, Oxum viu o rastro da serpente, que se alongava até a entrada da floresta. Desesperada, Oxum foi procurar por Orumilá. Ofereceu muitos sacrifícios. Orumilá ouviu o pleito da dolorosa Oxum e Orumilá deixou Odé viver de novo. Deu a Odé o cargo de protetor dos caçadores. E Odé foi transformado em orixá. Mas essa é uma história de Oxóssi que fala sobre o quanto Oxóssi foi um orixá, em alguns momentos, teimoso e que agia de uma forma, muitas vezes, despretensiosa, ou seja, sem o propósito, sem a pretensão, só pelo seu instinto. E é por isso que Oxóssi se transforma nesse orixá que ele é, tudo ao contrário disso. Né? Então, quando eu falo para vocês que aquilo que nós somos
nós temos que cultuar exatamente o orixá que tem o oposto daquilo que nós somos, é porque o que nós somos é o que nós precisamos melhorar. E é o que o outro orixá tem, que nós não temos, que a gente tem que pôr na nossa cabeça. Então, percebam a grande falha que existe quando a gente, sem fazer o oráculo, a adivinhação, quando sem ter as orientações vindas dos próprios orixás, decide é, iniciar alguém num determinado culto ou atribuir a alguém determinadas qualidades que vêm através de uma iniciação, que muitas vezes não é aquilo que a pessoa precisa, né? Que muitas vezes a gente só está fazendo porque a pessoa gosta ou tem alguma identificação. Eu digo para você, se você se identifica com determinado orixá, acredite, e um dia você precisar se iniciar, não será naquele orixá que você gosta. Provavelmente a sua necessidade vai estar num outro orixá. É, e é muito diferente daquilo. Eu sei que isso que eu estou falando, mais uma vez, não quero irritar o olho de ninguém. Sei que é muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Mas justamente a ideia aqui é quebrar os costumes e a gente trazer a realidade para perto da vida e do culto religioso de cada um de vocês. Vamos agora falar de Xangô, né? Nosso grande rei, rei de Oió, um estado lá da Nigéria. Xangô, que é conhecido por ser um orixá impulsivo, né, por ser um orixá muito pomposo, muito sedutor. É, ele não é um pai bonzinho, né? O Xangô foi um rei que durante é rei até hoje, né, na Nigéria, e todos os dissidentes de Xangô, e os primeiros Xangôs, as histórias que são contadas sobre ele, mostram como ele aprendeu a ser rei na prática, na vida real, aqui no mundo, e que errou bastante, né? Então, Xangô é um orixá que ele mostra que a liderança, o poder, exige uma responsabilidade emocional, social, de exemplo, né, irretocável, para que você possa exercer a liderança e ser bem-sucedido. Então, eu vou ler uma história de Xangô para vocês. Xangô faz oferendas e vence os inimigos. Essa já é uma história que mostra o poder das oferendas do ebó desde então. Xangô vivia entre inimigos. O que podia fazer para derrotá-los? E aqui, quando se fala em derrota, a gente fala justamente se sobressair aos problemas, né, e às pragas, às questões que os inimigos nos infringem. Foi-lhe dito que fizesse um ebó. Qual sacrifício oferecer? O Babalaô disse que oferecesse muitos búzios. Búzios é dinheiro, tá, para eles. Ele devia oferecer 2 galos, 2 pombos, 12 pedras, 12 pavios de lamparina e 12 bastões. Xangô reuniu essas coisas e fez o sacrifício que apaziguou os deuses. Percebam que desde então é, se fala sobre o apaziguamento dos deuses ou das divindades, que são aquelas que não são os orixás, mas são aquelas que olham para o mundo é, e que têm o poder de nos atrapalhar, de nos causar pequenos empecilhos, né, de nos impedir de ser vitoriosos. Já falei sobre isso algumas vezes para vocês, quais são essas divindades. Xangô terminou o sacrifício e voltou à guerra com os seus inimigos. No pavio da lamparina, Xangô acendeu o fogo que jorrou de sua boca. Ele trazia na mão um machado duplo de fazer trovão e ninguém mais podia enfrentá-lo. Xangô venceu. Quando Xangô chegou da guerra, todos o aclamavam. Caô, salve Xangô, cabe assim, Caô. Abram alas para sua majestade. Bem-vindo. Todos aqueles que nunca haviam saudado Xangô também agora o faziam com muito entusiasmo. Eles o saudavam. Xangô dançava em regozijo. Então, aqui fala sobre o ebó como um instrumento da vitória, né? Essa é uma história que está contraída, fala do pavio que Xangô usou para acender o fogo da sua boca, mas nesse trecho o que quer dizer é que cada elemento utilizado no ebó tem uma finalidade vinculada à sua vitória, né? Então é por isso que um ebó precisa ser muito bem feito, por isso que um ebó não pode ter elementos de mais e nem de menos. Um ebó tem o poder
de fazer você ser vitorioso ou perdedor. Então, é, é importante que esse trecho mostra um Xangô que obedece ao Babalaô, aquele que dá aconselhamentos para ele, mostra um Xangô que faz aquilo que deveria fazer, que usa das suas qualidades, né, das suas forças maiores, do seu controle emocional para conseguir o que deseja. E aí ele reverenciado por todos, né? E o reverenciado por todos aqui significa que ele é vitorioso e obtém novas conquistas. Então, é uma história que mostra o Ebó como já desde, né, dos primórdios sendo o centro da, da forma de contemplação dos orixás e também a forma de movimentar o axé do jeito correto para que ele seja favorável a nós. Axé. Bom, vou falar um pouco agora sobre o IA, né? Aquela que, que quebra paradigmas, aquela que rompe com tudo que está estagnado, que não pode ver as coisas sem movimento, paradas, né? Aquela que nos ajuda a combater a inércia, a depressão, né? O principal ensinamento que o IA vem trazer é que a transformação ela vem com dor, mas a dor é necessária para que haja uma transformação real. Então, o Oiá é um orixá que, pela sua história, passou por diversas metamorfoses, e é por isso que ela é extremamente associada aos animais metamorfos, como borboleta e outros animais desse tipo. Eu vou ler aqui uma história que mostra Yansan, Oiá, enfim, a gente tem mais o costume de chamar de Oiá, que conta quando Oiá foi traída pelo carneiro. Um dia Oxum e outro alguém queriam fazer mal a Oiá. Colocaram um feitiço num bracelete de Oxum e o puseram dentro de uma caixa para que fosse entregue a Oiá. Abo, então, Abo é o carneiro, foi chamado para levá-lo a Oiá, levar o feitiço até Oiá. Abo era o dono dos carneiros, o dono dos abus. Tudo o que ocorria no palácio era espalhado por meio da língua de Abu, do carneiro. Aqui fala já de Oiá como um orixá que não suporta fofoca e falatório. Oiá, com sua arguta intuição, pressentiu o que lhe vinha por meio de Abu. Então ela foi ao encontro do carneiro e, na forma de um vento, abriu a caixa e trocou o bracelete por um pequeno pássaro. Abu foi instrumento contra Oiá, mas Oiá sentiu-se traída por ele. E desde então, Oiá odeia os carneiros e não aceita nem sequer comê-los. Essa é uma história que conta de uma Kizila, né? Conta um Euó de Oiá, que é o carneiro, né? Não se oferece carneiro para Oiá. Quando tem um carneiro numa sala, Oiá está ali, a gente até cobre para evitar a ira de Oiá contra a gente, para que ela não enxergue a gente como o Abô, né? Mas mostra o quanto é um orixá ativo, né? Um orixá perspicaz, proativo, que mostra que nem aquilo que está oculto ficou escondido na sua intuição. Vejam que aqui era muito comum, e ainda é muito comum na Nigéria, envenenamento por feitiços, é, as pessoas colocarem coisas nas comidas umas das outras, né, quando querem se vingar, querem matar, etc. Assim, ali a vida real pulsa, né, no dia a dia. Para nós, isso é algo já um pouco mais de história mesmo, né, de história de quadrinhos. Apesar que, recentemente, os envenenamentos têm sido mais frequentes, né? Mas perceba que aqui mostra um orixá desconfiado, perspicaz, zelando pela própria vida, que reconhece que pode ter inimigos, né? E que fica de olho quando o comportamento não está correspondendo com algo que ela interpreta que é correto. Então veja quantos ensinamentos pode ter numa simples história dos nossos orixás. É esse orixá que eu preciso e quero que vocês conheçam e que vocês cultuem.
Vou falar para vocês agora sobre a nossa Oxum. Vou contar um pouco mais para vocês sobre um orixá que foi, né, extremamente vaidoso, manipulador, né? E que o principal ensinamento de Oxum é que nem tudo precisamos conquistar com força e razão. Muitas vezes a gente conquista as coisas, principalmente a mulher, ela vem ao mundo para conquistar as coisas, sabendo utilizar a sua inteligência emocional como poder. E fato seja dito que, com a emancipação da mulher para o mercado de trabalho, principalmente aqui no Ocidente, a gente vê muitas mulheres se transformando em homens. A gente vê no seu comportamento, na sua forma de agir, de sentir, e aí a mulher deixa a sua intuição de lado e ela passa a querer exercer algo com uma qualidade, uma atribuição que ela não tem. Né? A mulher não tem a mesma força física que o homem. A mulher não tem a mesma estrutura emocional, é, a formação emocional da mulher não é igual à do homem. Então, quando a gente quer se equalizar, a gente não consegue. E aí existem esses conflitos onde até hoje a gente vê, né, mulheres sendo chamadas de doidas, né, que as mulheres são briguentas, que as mulheres são isso ou aquilo. Mas muitas vezes é porque está acontecendo uma incompatibilidade entre a natureza feminina e o papel que ela está exercendo numa determinada forma como ela está exercendo aquele papel. Não porque a mulher não possa exercer aquele papel, mas a forma como ela vai exercer sempre deve ser uma forma feminina e não uma forma masculina. E o Shun nos ensina a fazer isso com inteligência emocional. A história de Oxum é que ela exige a filha do rei em sacrifício. Certa vez, Olu, rei de Ulu, precisava atravessar um rio onde vivia Oxum. O rio naquele dia se encontrava enfurecido e os exércitos do rei não podiam passar pelas traiçoeiras correntes. Olu fez um pacto com Oxum para que baixasse o nível das águas. Em troca, lhe ofereceria uma bela prenda. Oxum entendeu que Olu estava prometendo prenda bela. Prenda bela era o nome da sua esposa. Perdão, Prenda Bela era o nome da mulher de Olu, a filha dileta do rei de Ibadan. Oxum baixou o nível das águas e Olu passou com seu exército. Olu jogou no rio a bela prenda, que foi uma grande oferenda com as melhores comidas e bebidas, os mais finos tecidos, joias, raros perfumes, correntes de ouro puro e banhos preciosos. Tudo foi devolvido por Oxum para as areias na margem do rio. Oxum só queria Prenda Bela, a princesa. Tempos depois, Olou retornou vitorioso de sua expedição, e ao chegar novamente ao rio, ele estava turbulento de novo. O rei ofereceu de novo a mesma oferenda de antes. Uma bela prenda com as melhores comidas, bebidas, etc. Oxum recusou o oferecido. Tudo foi devolvido à praia, intocado. Ela queria Prenda Bela, a esposa de Olou, que estava grávida. Contrariado, mas sem ter outra saída, Olou lançou ao rio sua indefesa e grávida consorte. Ao ser lançada às águas revoltas, Prenda Bela deu à luz a uma criança. Oxum devolveu a criança. Era somente Prenda Bela que ela queria. Olou seguiu seu caminho, retornando muito triste ao seu reino. O rei de Ibadan logo foi informado do fim trágico da filha. Declarou guerra a Olou, venceu-o e expulsou-o para sempre do país. Então, gente, essa é uma história que fala de várias coisas. A primeira coisa traz a importância dos pactos. Quando a gente fala de espiritualidade, existem diversos pactos que, sem perceber, assim como o Loú, nós fazemos. Promessas, pactos, compromissos que a gente assume nessa e em outras vidas, e muitas vezes a gente não entrega, a gente não cumpre. Então, aqui fala da extrema relevância dos pactos e da dificuldade que pode ser para quebrar-se um pacto. Fala também dos mal-entendidos. Percebam que fala sobre como a gente pode prometer algo e ser entendido de forma incorreta. Então, toda vez que eu digo para vocês, peçam ao orixá de forma objetiva, peçam e digam exatamente o que vocês querem, ou entreguem, se comprometam exatamente com aquilo que vocês podem. É porque a exatidão, a precisão, nos garante vitória. A precisão, a assertividade, aquilo que é acordado adequadamente, nos traz
garantia de sucesso naquilo que a gente deseja fazer e naquilo que a gente pode entregar em troca do que queremos que o orixá nos ajude a realizar. Vocês vejam que não adianta querer comprar um orixá, não adianta querer comprar a espiritualidade. A espiritualidade não é comprável, né? Mostra que nós, mesmo é, passando por um problema, ou seja, às vezes ignorando um problema, porque foi feita a primeira oferenda e ela foi devolvida, essa devolução já poderia ter sido vista e ali já poderia ter sido resolvido um problema. Mas o que, que o rei fez? Ele foi para a sua batalha, ele venceu a sua batalha, ele teve a sensação de estar vitorioso, mas ele retorna ao seu problema. Então, muitas vezes, a gente quer deixar alguma coisa como uma água quieta, calma, calada e não resolve, mas é importante nos lembrarmos que a gente vai voltar para esse ponto em algum momento da nossa vida. Bom, enfim, ele teve que entregar a oferenda conforme o prometido. E aí a gente vê que uma última coisa aqui fala sobre uma oferenda aceita, uma oferenda que se transforma. Né? Então, eu sei que muitas vezes a gente faz as oferendas e vai observá-las depois de 2, 3 dias, que é o tempo, né, em que uma oferenda fica assentada. E a oferenda que funciona, a macumba que funcionou, é aquela que mudou. E com tantos anos já de experiência fazendo ebó, eu posso afirmar para vocês: se aquilo que você ofereceu não murchou, não mofou, não estragou, não está com inseto em cima, não se transformou, aquela oferenda precisa ser questionada e observada, porque muito provavelmente ela não foi aceita. Vejam aqui Oxum como uma orixá intransigente. Oxum é mãe, né, de amor. Oxum traz a questão da maternidade, mas percebam que Oxum é um orixá extremamente rigoroso. Ela é um orixá extremamente exigente. E isso é muito importante que a gente entenda também. Oxum é uma mãe, ela traz esse amor da maternidade, mas ela mostra que maternidade é mais do que amor. Maternidade é rigor, disciplina, educação. Vamos falar de Iemoja. Iemoja, outra mãe, é, né, outro orixá visto como uma mãe, mãe, né, de água, muito cultuado no Brasil, é, e, e, e muitas vezes é vista como um orixá bastante controlador, bastante instável, né? Assim, as histórias de Iemoja conta um pouco sobre isso, sobre essa característica, mas na verdade, Iemoja entende na vida dela que o cuidado, todo cuidado, ele precisa ver com limites. Né? Então, Iemoja é a grande equilibradora das relações. Falei errado, né? Não existe equilibradora, é equilibrista. Não, mas é que eu quero dizer que Iemoja é uma energia que equilibra as relações familiares. Né? É aquela que olha pelos oris das famílias e longe de ser um orixá que aceita tudo, ela também é um orixá bastante disciplinador, mas que traz para a vida da gente, porque ela teve que aprender isso na sua vida, muito equilíbrio, muita estabilidade, né, por conta da sua forma de atuação. Aí vou contar também aqui para vocês uma história de Iemoja, quando se finge de morta para enganar Ogum. O mundo foi criado e os orixás chegaram à terra. Ogum vem na dianteira abrindo os caminhos. Obatalá criou os homens. Eiku, a morte, foi encarregada de levar eles daqui para outro mundo, na data atribuída por Deus, por Olodumare. Naquele tempo, os mortos não eram enterrados e seus corpos eram colocados aos pés de Iroko, a grande árvore da ancestralidade, né, do tempo. Um dia, Iemoja decidiu livrar-se de seu marido Ogum para seguir com seu amante. Iemoja fingiu-se de morta e o fez com perfeição. Ogum, crendo no que via, preparou o corpo e o levou aos pés de Iruko. Mal Ogum seguiu seu caminho, Iemoja e seu amante começaram a festejar. Iemoja retornou ao mercado, onde sempre vendia seus quitutes. Naquele dia,
A filha, que ela teve com Ogum, foi ao mercado e viu a mãe bem viva. Voltou para casa e contou ao pai sobre o que vira. Ogum não quis acreditar na filha, mas mesmo assim, no dia seguinte foi ao mercado e lá encontrou sua mulher Iemanjá. Irado, Ogum amarrou-a, então, e a levou à presença de Olodumare, presença de Deus, a quem Ogum narrou o mórbido sucedido. O Senhor Supremo Olodumare decidiu cortar o mal pela raiz e determinou, a partir daquele dia, que todos os mortos deveriam ser sepultados em covas fundas e seus corpos cobertos com terra. Assim, não mais se repetiria a farsa de Iemanjá. Essa é uma história, só para vocês saberem, eu estou lendo aqui o livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi. É, não é um livro muito tradicional, certo, gente? Aqui é um livro que um homem branco, autor respeitado, mas já é um livro que um homem branco declara histórias que ele levanta do nosso candomblé. Então, eu estou usando algumas histórias, essas histórias aqui, por que eu as escolhi para falar para vocês? Escolhi esse livro porque ele ainda é um livro fácil, apesar né, das histórias estarem narradas aqui, algumas das histórias são, de fato, histórias de Yorubá, outras são histórias brasileiras. Tá? Existe um Itaifá que fala de quando os homens passaram a ser enterrados. É uma história um pouco diferente dessa. Mas o mais importante é que a gente entenda que nessas histórias estão muito marcadas as características dos orixás de quando eles viveram aqui. E é isso que eu quero trazer nesse nosso vídeo. Então, veja, aqui fala de como a mentira realmente tem a perna curta, né? Fala sobre a traição da mulher em relação ao homem, que depois é descoberta. Fala que isso pode ter uma consequência para a sua própria ancestralidade. Então, como a mulher acaba criando marcas para si, né? O homem também, né? Que aqui no caso a história é sobre uma mulher. Mas como que nós podemos criar marcas para a gente mesmo quando agimos fora da ética, né? Fala também de como Deus olha para todos, né? Fala da relação aqui de equilíbrio entre cada um dos papéis. E eu acho que uma coisa muito mais importante aqui nessa história é que é, a gente mostra Iemanjá cometendo uma falha e, por outro lado, o marido, que está qualificado aqui como Ogum, mas lembrando que aqui são só personagens, tá bom, gente? Não quer dizer que um orixá foi casado com o outro e tal. Alguns foram casados, sim, mas aqui é só uma história, mas mostra Ogum, que é um orixá tão violento, tão irado, mas ele não toma atitudes com as próprias mãos, né? Ele leva aquilo que aconteceu ao julgamento de Deus. E é por ter ferido tantas vezes a sua própria família nas suas histórias que Iemanjá é um orixá que então vem para trazer muito desse equilíbrio, dessa estabilidade familiar como ensinamento para a gente aqui na Terra. Vamos falar agora de Orumilá, aquele que trouxe a sabedoria para o mundo, né? Segunda pessoa de Deus, um homem sem muita presença física, mas com extrema presença invisível, né? Aquele que mostra que a vitória muitas vezes não vem do grito nem da força, mas vem do silêncio, né? Orixá do destino, Elé-Ripim, aquele que conhece o destino de cada um dos homens. A história de Orumilá, que eu vou contar para vocês, aquele que... Aí eu vou falar para vocês o que é Orumilá para mim. Orumilá para mim é aquele que traz a verdade, é o verdadeiro, é o Otitó, é o único, tá? Mas vamos lá. Orumilá é enganado por Exu, mas termina vencedor. Orumilá juntou 121 sacos de búzios e entregou todo esse dinheiro a Exu, pedindo-lhe que fizesse para ele algum rendoso negócio. Exu, que desejava ver a ruína de seu companheiro, comprou para Orumilá uma escrava velha e inútil. 3 dias depois, a velha morreu.
Oromilá aceitou tudo com calma e não reclamou. Ao contrário, providenciou para a velha honrosos funerais. Acontece que a mulher era mãe de 2 reis, a mãe do Obá de Ibni e do Obá de Oiô. Eles procuravam a mãe por toda parte, dispostos a pagar por ela um resgate real. Quando souberam do acontecido, procuraram Oromilá e compraram o cadáver da mãe por muito dinheiro. Oromilá ficou rico. Exu não conseguiu arruinar Oromilá. Essa é uma história muito enigmática na minha visão. Eu gosto muito dela. É, e assim, é importante dizer aqui que, mais uma vez, aparece a relação, né, de Oromilá com Exu, essa relação mesmo de irmãos, um querendo se sobressair ao outro, é, e mostra como o Exu vai aprendendo que a falta de ética nunca leva a gente à vitória, né? E aquilo que está destinado para uma pessoa vai chegar até ela, sem dúvida nenhuma. Mas eu gosto dessa história, de olhar para essa história por um outro aspecto também, que é o aspecto de que talvez Exu não quisesse arruinar o irmão, né? Talvez Exu quisesse ver como o irmão ia reagir. E é a reação positiva, silenciosa, contida de Orunmilá que faz com que a própria vitória venha para ele, através do próprio Exu, né? Através daquilo que Exu fez. Então, muitas vezes, Exu coloca a gente num caminho que parece que não tem luz naquele lugar, mas aquele é o caminho certo. E é o comportamento paciente, contido, cheio de ética, cheio de disciplina, porque o Orumilá, além de ter a sensação de que tinha perdido seu dinheiro, ele ainda investiu fazendo um funeral nobre para essa pessoa, né? Ou seja, ele não lidou, não se desesperou, ele ainda fez um pouco a mais. E aí, então, foi depois disso que ele ainda consegue a vitória e enriquece ainda mais. Esse é Orumilá, e esse, sem dúvida nenhuma, é Exu. Vamos falar aqui do nosso amado Oxalá, né? Oxalá é um orixá que nós temos passagens dele, né, histórias dele mais jovem, outras histórias dele mais idoso, mais velho, mas Oxalá é aquele que criou todos os homens, é o que foi designado por Olodumare para criar todos os seres, todos os homens, né? É, Portanto, a, o que é Oxalá já está dito nessa frase. Oxalá é ter tudo em si. Oxalá é aquele que tem domínio de si próprio. Oxalá tem tudo nele mesmo. É o orixá paciente, criativo. É o orixá que traz as soluções para tudo. É o orixá que nos afirma que ser ser correto, ser puro, não é ser inocente, mas é conseguir dominar a si mesmo para que o seu comportamento, o seu mau temperamento não te leve para lugares onde você não deseja ir. A história de Obatalá é quando ele cria a morte. Como criador de todos os seres, ele também criou a morte. Quando o mundo foi criado, coube ao Batalá a criação do homem. O homem foi criado, povoou a terra. Cada natureza da terra, cada mistério e segredo, foi tudo governado pelos orixás, com atenção e oferendas aos orixás. O homem tudo conquistava. Mas os seres humanos começaram a se imaginar com os poderes que eram dos próprios orixás. Os homens deixaram de alimentar as divindades. Os homens, imortais que eram, ou que pensavam que eram, não precisavam mais de deuses. Cansado dos desmandos dos humanos, a quem criara na origem do mundo, o Batalá decidiu viver com os orixás no espaço sagrado entre o Aie, a terra, e o Orum, o céu. O Batalá decidiu que os homens deveriam morrer, cada um num certo tempo, numa certa hora. Então o Batalá criou Iku, a morte, e a encarregou de fazer morrer todos os seres humanos em algum momento. O Batalá impôs, contudo, a Iku uma condição, que só o Lodumare poderia decidir a hora de morrer de cada homem. A morte leva, mas a morte não decide a hora. O mistério maior pertence exclusivamente a Deus. Então, eu gosto muito dessa história, porque, primeiro, é,
afirma que Obatalá é o criador de todos os seres humanos, é aquele que cria o nosso corpo, né, da forma que ele é aquele que nos leva, né, a evoluir até onde nós estamos. É o homem que povoou a terra, é o orixá que conhece o homem e o seu corpo como ninguém, e, portanto, é aquele que pode nos curar. Percebam por que é o Obatalá, Oxalá, aquele que é capaz de curar qualquer ser humano. É por isso que é para o Obatalá que nós iniciamos todas as pessoas que nascem com defeitos físicos, todas as pessoas que nascem com qualquer questão física. Nós colocamos essa pessoa como iniciada de Obatalá, cultuadora de Obatalá, porque ele tem condições de ajudar essa pessoa a conduzir-se por esse mundo mesmo, aí, apesar de suas incapacidades físicas. É, e é muito importante, né, a gente trazer aqui nessa história, mostra, é uma história que também é uma extração de um Itan Ifá que fala quando o homem deixa de acreditar. Essa é uma história que fala sobre fé, que fala sobre a gente, muitas vezes, usar os orixás enquanto a gente precisa, né, que eles nos ajudem, e aí depois a gente abandona o nosso culto e vai seguir a vida. Então, não precisa ser uma coisa tão extrema, né, a ponto de abandonar, mas muitas vezes a gente deixa de lado, deixa de cultuar, deixa a nossa fé, a revelia, né? E aí mostra como o Batalá decide, então, que esse ciclo ele precisa ser encerrado, né? Mostra como o Batalá se encarrega de trazer para você aquilo que em algum momento lhe foi concedido. E é a falta de fé que muitas vezes vai trazer para você a morte dos seus projetos, não precisa ser a morte física, né, do seu corpo, mas a morte dos seus projetos, as coisas que começam a ficar extremamente temporárias e inconclusivas. Achei. E por último, agora, não menos importante, a gente vai falar sobre o principal orixá, Ori, né? Nosso destino, nossa consciência, aquele que se nós de fato não cultuarmos, se nós não cultuarmos a nossa própria cabeça, não adianta cultuar mais nada no mundo, porque afinal de contas nada vai conseguir chegar até nós. Vou ler uma história de Ori, quando ele livra Oromilá de ameaças. Oromilá estava um dia distraído e de repente se deu conta que era observado pela morte, pela doença, pela perda, paralisia, fraqueza. São os Adiogun, né? Os filhos das Yami. Oromilá ouviu o que diziam, o que elas diziam umas às outras. Um dia a gente pega esse aí. Elas riam sem vergonha e plantavam bananeira e faziam gracinhas e micagens e gestos obscenos. Mais cedo ou mais tarde a gente pega esse aí. Orumilá se assustou. Orumilá voltou para casa. Foi consultar seu Ori, pois somente ele poderia salvar Orumilá. Somente o Ori podia livrar da morte. Só a cabeça poderia livrá-lo da doença. Era o Ori que o livraria da perda. Era o Ori de Orumilá que o livraria da paralisia e da fraqueza. Orumilá foi consultar sua cabeça. O Ori livra o homem dos males. Orumilá fez os sacrifícios à sua cabeça. Ele fez Bori. Bori aceitou as comidas oferecidas, ficou forte e expulsou os problemas de Orumilá. Nada mais podia ameaçar o seu devoto. Ori salvou Orumilá da morte, da doença, da perda dos Adiogun. Ori livrou seu devoto de todas as ameaças. Bom, aqui é uma história muito evidente, né, com a sua mensagem, mostrando o poder de Ori no sentido de nos livrar dos Adiogun, das coisas ruins do mundo, a morte, doença, paralisia, fraqueza, confusão, prisão. É, existem uma gama de Adioguns, que a gente chama, são as coisas ruins que podem afetar a nossa vida. E veja a ênfase, né, e a forma como se usa a frase aqui, um dia a gente pega esse aí. O que significa que o mal sempre está à espreita, né? E é isso que eu já gravei um vídeo falando sobre isso, e é muito importante que vocês
lembrem e assistam, porque às vezes vocês me questionam ou se questionam por que que tal coisa chega até mim, é em algum vacilo, é quando a gente se põe menos, se põe para baixo, quando a gente não acredita na gente mesmo, quando a gente acredita demais na gente mesmo, ou seja, quando a gente perde um pouco a linha do nosso caminho, é quando o Adjogum que está à espreita pega a gente, né? Pega no sentido de se aproxima da gente e acaba, às vezes, causando algum tipo de consequência. Bom, nesse último bloco, então, eu vou encerrar falando que essa desromantização, ela veio ao nosso encontro para que a gente passe a aceitar que o sagrado também é humano, para que a gente entenda que é nos contrastes da nossa vida e na busca pelo equilíbrio é aonde mora o axé. É onde às vezes a gente tem que jogar uma energia mais para um lado ou mais para um outro lado. É importante dizer que cada um traz um ensinamento. Mas a gente só consegue aprender com os orixás quando a gente para de se projetar neles, ou de projetar eles na nossa própria personalidade, e quando a gente começa a escutar o que o orixá tem para nos dizer, né? Então, muitas vezes, a nossa carência, o que a gente quer, é se encaixar num contexto. Eu quero me encaixar como filha de um determinado orixá, porque eu tenho essas características. E a gente percebe que esse encaixe, ele só reduz a grandeza da nossa unicidade, reduz o quão grande é o ori de um ser humano, né? A gente tem que ter tudo de todos, a gente tem que buscar o equilíbrio, a gente tem que buscar aquilo que é o ideal para cada um de nós dentro do nosso caminho. E é por isso que eu digo que nós não podemos querer que haja um pai, uma mãe, né? Isso é mais uma redução. Ter um pai de cabeça ou uma mãe de cabeça reduz a gente a um universo tão pequeno, quando na verdade ao longo da nossa vida a gente pode ter a oportunidade de tocar o axé de todos os orixás, dependendo do momento que a gente está vivendo. Seria muito melhor se nós pudéssemos pensar que temos uma série de pais, uma série de mães, ou seja, que temos uma família, né, que consegue conduzir o axé e nos ajudar sempre que a gente precisa. Então, se você quer caminhar com os orixás, caminhe com os pés no chão, que é na terra que eles vivem, né? É ali, né, com ela, que os orixás nos transformam. Compartilhe esse vídeo com quem precisar desse olhar sobre os orixás, né, com um pouco mais de verdade. E comenta aqui qual deles mais confronta você, qual orixá mais confronta as suas incertezas, os seus medos, os seus defeitos, as coisas que você precisa melhorar, né? Conta aqui para mim, tá bom? Muito axé para vocês, espero que possa ter aumentado e engrandecido um pouco mais o conhecimento de cada um de vocês sobre esses orixás. Se eu não falei daquele que você gosta ou que você quer conhecer, escreve aqui também que eu arrumo um tempinho para falar. Axé, o do pé.